Oi pessoal, bom dia. Então, como eu prometi pra vocês, vou estar fazendo hoje aquela bonequinha, tá? Esse risco, gente, é da Bia Moreira, tá? De uma revista da Bia Moreira e eu encontrei no Pinterest, tá bom? Então, pra gente estar começando aqui, a gente sempre começa pelas partes da pele da bonequinha, tá? Essa é a minha preferência, tá bom? Então, pra pele, a gente vai estar usando, tá? O amarelo pele. Esse meu amarelo pele tá puro, tá? Normalmente, eu gosto de colocar um pouquinho de branco nele, mas hoje ele está puro. Ó, o que eu vou estar fazendo? Vou estar preenchendo o rosto, tá? Os dois bracinhos dela e essa parte aqui, tá? Das costas dela, tá bom? Então, a gente vai fazer o preenchimento com bastante tinta, para que a fibra do tecido fique bem preenchida. E vamos vir colocando aí as sombras. Pra sombra, eu vou usar caramelo, tá bom? Então, gente, quando chegar aqui nessa parte do braço, eu quero que vocês esfumassem bem, ó, com o movimento circular, tá bom? Porque a gente vai estar colocando as flores aí. Então, eu não quero que aqui fique uma linha reta, tá? Vocês esfumassem, pra ficar melhor aí o acabamento quando a gente vir colocando as flores, tá bom? Ó, eu estou usando o pincel número 12, mas vocês podem usar um pincel menor pra estar preenchendo, tá? Gente, eu sempre uso pincéis da Condor, tá? O pessoal tá sempre perguntando os pincéis. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu não concordo de você estar usando o mesmo pincel que eu, tá? Eu acho que você tem que usar aí o pincel que você tem e que você vai se adaptar melhor, tá? Não adianta você ficar comprando o pincel se você não vai saber, de repente, utilizar ele e não vai se adaptar com ele, tá? Então, é o seguinte, eu sempre falo durante o vídeo o pincel que eu estou usando, tá? E se vocês optarem por comprar, né, aí já é o gosto de cada um. Então, a gente tá colocando aqui, ó, as sombras em volta da blusa, tá? Nessas partezinhas aqui, ó, né, do braço dela. E vamos fazer uma espécie de contorno, ó, só pra criar, pra ficar um pouco mais visível, né? Então, eu vou limpar o meu pincel e eu vou voltar aqui fazendo a parte do esfumaçado. Esfumaçado não, gente. De esfumaçar, né? É o mais correto de se falar. E eu vou vir com o branco, dando aqui um pouco de luz, tá? Onde eu vou colocar o branco? Na parte central, ó, aqui e aqui. Então, eu vou depositar pouca quantidade e eu venho com movimento circular, esfumaçando, esfregando com movimento circular, ó. Para que a cor se una ao tom da pele dela e que venha dar uma claridade. Eu não quero que fique muito branco, eu só quero um pouco de claridade na pele dela, tá? No rostinho dela, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Tá? No rostinho, a gente também tem que colocar aqui, ó, gente, um pouquinho. Foi até muito, tá? Eu vou limpar o meu pincel e eu vou vir aqui, ó. Eu gosto de colocar primeiro a sombra, pra depois vir colocando a luz, que aí eu já consigo corrigir, tá? Essa bonequinha, ela vai ficar com um tom de pele um pouquinho mais morena, tá? Essa aqui, gente, é uma boneca pra iniciante, uma pintura fácil, rápida e simples. Eu tô fazendo que é pra as meninas aí que estão iniciando, tá bom? Por quê? Por que ela é fácil? Porque ela está de costa. Toda bonequinha que fica de costa é mais fácil de fazer, que você não precisa fazer olho, nariz e boca, tá bom? Então, agora a gente pode estar escolhendo aí a cor do cabelo, tá? Pra depois estar fazendo o chapéu e a blusa. Então, como o cabelo está por cima da blusa, que está aqui, eu vou fazer a blusa dela, tá? Pra blusa dela, gente, eu vou estar usando aqui o preto. Por que o preto? Porque eu vou fazer o chapéu dela preto também, tá? O preto é um clássico pra pano de prato. Vocês podem fazer que o preto sempre vende bastante. Só que como o preto, ele gruda no pincel e fica difícil de lavar o pincel, eu vou estar fazendo o cabelo. Mas geralmente a gente começa pintando tudo que tá por baixo primeiro, tá? Então, pra pintar o cabelo dela aqui, eu separei a seguinte cor. Marfim, tá? Com o mesmo pincel, eu vou colocar o marfim aqui, ó,
nessa parte central aqui, ó, tá? Na parte de baixo, aqui no rabo do cabelo dela, ó, no rabo de cavalo dela, eu também vou estar colocando o marfim, tá? Bastante tinta, gente. Vou estar trocando o meu pincel, porque o meu pincel tá grande pra mim tá fazendo isso aqui, tá? Então, vou pegar um pincel menor. Tá? Um pincel antiguinho, que já tá bem gasto. E vou entrar com a cor Siena Natural Fumê, tá? Ó. Peguei o pincel número 10. Essa marca aqui, gente, é Goler, tá? É um pincel que eu ganhei de uma amiga, da marca Goler. Mas ele tá bem gasto. Ó, a gente vai vir colocando aqui, como se fosse a sombra do chapéu, ó. Ó. Tá? E na vertical, você vem puxando para baixo, ó. Você coloca pouca tinta e vem puxando essa tinta para baixo, ó. Como se, literalmente, como se eu estivesse varrendo, tá, pessoal? Eu gosto de usar termos simples, tá? Para que todo mundo possa estar entendendo exatamente o que eu quero tá passando para vocês. Aqui nessa lateral, ó, a gente faz o contorno, tá? Agora, na parte de baixo aqui, ó, do rabinho dela de cavalo, é a mesma coisa, ó. Tá bom? Ó, agora, ao contrário, de baixo para cima, ó, ao encontro do marfim que está no centro. Certo? Agora, a gente vai colocar aqui, eu vou procurar a minha tinta, que eu esqueci de pegar. Meninas, eu peguei o sépia, tá? Eu ia colocar o marrom, mas eu nunca acho o meu marrom, eu não sei porquê, mas ele sempre some, eu nunca encontro ele, tá? Mas a gente pode estar substituindo aí pelo sépia. Com o sépia, a gente vai fazer o mesmo processo, ó. Onde você colocou o siena, fumê e varreu para baixo, puxou na vertical, vocês vão estar fazendo com o sépia, tá? O sépia, ele é para dar um pouco de profundidade aqui. Tá? Não precisa pôr muito, só em alguns pontos. Tá? Aqui, ó, perto da xuxinha dela, a gente põe a tinta e puxa para cima, ó. Tá? Agora, ó, aqui na parte do cabelo, na parte de baixo, a mesma coisa que eu falei. Você depois põe a tinta e vem varrendo ela, ó. Tá? Cuidado para não tampar a luz, porque a gente quer o cabelo dela mais claro. Tá bom? Vou colocar só mais um pouquinho aqui e já tá bom. Porque eu não quero o cabelo dela muito escuro. E depois que eu preencher o chapéu, se precisar, eu retoco. Tá bom, gente? Então, agora a gente vai pra cor preta pra tá fazendo aqui a blusinha dela, tá? Então, pessoal, tô preenchendo aqui a blusinha dela, tá? E eu quero que vocês tenham bastante atenção quando for preencher as alças, porque elas têm que ficar na mesma altura, tá? Bastante cuidado aqui na parte do cabelo e dos contornos. O restante é só mesmo preencher, tá? Com bastante tinta a fibra do tecido. Porque o preto, quando ele seca, ele tende a aparecer pontinhos brancos na fibra do tecido. O que isso significa? Significa que você não preencheu bem a fibra do tecido, você usou pouca tinta, tá? Só dá pra perceber isso depois que seca a pintura. Então, quando eu estou fazendo um trabalho com a quantidade de preto maior, uma área grande que eu vou ter que preencher com a cor preta, o que eu faço? Eu já dei essa diquinha aí no canal, mas tem gente que não vê todos os meus vídeos, e eu vou estar aqui repetindo pra vocês novamente. O que você vai fazer? Você vai pegar aquela área grande, você vai preencher de azul marinho ou azul petróleo, tá? Você vai preencher ela toda de azul marinho, esperar secar
totalmente. Depois de seco, você vai vir fazendo aquele preenchimento novamente com o preto, tá? Então, quando você faz esse processo, é um processo um pouquinho mais demorado, tá? O que que você vai conseguir? Você vai conseguir gastar um pouco menos de tinta, mesmo preenchendo com duas cores. Você vai conseguir uma cor bem preta no seu trabalho, bem pretinha. Você não vai ter pontos brancos na sua pintura ou falhas. E seu trabalho vai ficar bem mais bonito, tá? Na maioria das vezes, a gente só consegue entender essa dica quando você faça ela. Quando você praticar ela, você vai entender o porquê que eu prefiro fazer essa técnica. Só que eu só uso ela com pinturas muito grandes, tá? Com trabalhos que eu preciso preencher uma quantidade muito grande de preto. Por exemplo, um vaso bem grande preto, tá? Aí eu faço o preenchimento primeiro de azul marinho, seca totalmente ao toque, preencho com o preto e depois que preencheu e que secou, eu vou ver que é uma ideia excelente, o preto fica bem mais vivo, fica bem mais escuro mesmo e sem pontinhos brancos, tá bom? Bom, gente, então pra gente tá continuando aqui, eu quero o seu like aí, não se esqueça de dar like, tá bom? E nós vamos estar preenchendo agora o chapéu, tá? Aqui o chapéu, tá? Então, o chapéu, gente, a gente vai preencher essa parte aqui, ó, primeiro de baixo, tá bom? Ó, bastante cuidado com o contorno, pra linha ficar bem retinha, isso é importante, tá? Essa parte aqui, próxima ao rosto, ó, se não der pra fazer com esse mesmo pincel número 8, vocês podem estar fazendo com o pincel depois, tá? Então, eu peguei aqui, ó, uma quantidade generosa de tinta e vou estar fazendo o preenchimento dessa parte de baixo aqui do chapéu. Ó. Tá? Só lembrando, pessoal, que aqui, ó, vai ter algumas flores, tá? Então, você tem que lembrar de deixar aí o espaço pra gente estar fazendo aí as florzinhas do chapéu. Tá? Então, eu vou fazer o passo a passo com vocês, vou mostrar o preenchimento todo. Tá? E aqui eu não quero uma linha reta, ó, eu quero que vocês, com o movimento circular, vá esfumaçando, ó. Ó, esfumace. Tá bom? Tô com um restinho de tinta aqui, tô aproveitando ele, então. Tá um pouco difícil de tirar do pote. Ó. Aqui o contorno do chapéu. A gente vem preenchendo com movimento circular pra preencher bem essa fibra. Ó. E aqui a gente vai vir esfumaçando, porque eu não quero uma linha muito reta aqui, não. Ó. Tá? Aqui também, ó, uma pequena esfumaçada, tá? Agora eu vou estar aqui trocando o meu pincel, vou pegar aquele pincel número 12, tá? O número 12, ele tem mais cerdas. E vou estar escolhendo a cor aqui pra estar colocando aqui no fundo das flores, tá? Então, eu vou com o branco, um branco fluido, tá, pessoal? Eu vou preencher aqui, ó. A fita do chapéu com o branco, tá? Eu vou só limpar o meu pincel e vou estar pegando aqui, ó, a cor magenta ou magenta, eu não sei como fala, tá, pessoal? E vou fazer aqui o fundo para as flores, ó. Dessa forma assim. Vou pôr bastante tinta, tá?
E aí eu vou... Deixa eu ver se eu acho aqui. A cor violeta, eu vou colocar aqui um pouquinho no centro. Aqui no centro, ó. Tá? A cor violeta. Vou pegar agora um pincel. Não sei se vocês lembram, pessoal, do pincel 422 da Condor. Esse aqui é o número 8, tá? Ele tem cerdas naturais. É aquele do cabo vermelho, que a gente usou pra fazer. Tem vídeo aí no meu canal pra tá fazendo aí os miosotes. Eu vou estar usando ele aqui novamente. Mas se você não tiver esse pincel, pode estar usando um pincel menor, que esteja meio gasto e que seja com a cerda chata, tá bom? A gente vai estar formando aqui agora as florzinhas, enquanto essa cor que a gente colocou tá molhada, tá? Isso aí é bem importante, ó. Ó, para as florzinhas, eu vou pegar a tinta no cantinho do pincel, tá? Eu coloco onde eu quero a pétalazinha, ó, e giro o pincel sem tirar do lugar, tá? Aí eu vou estar conseguindo aqui, ó, formar as pétalazinhas, tá? Essas florzinhas aqui, pessoal, vocês podem estar fazendo elas maior, menor, de acordo com o gosto de cada um, tá? Eu prefiro as pétalas mais gordinhas, isso é uma preferência minha, tá bom? E o objetivo aqui é preencher todo o espaço, ó, com as florzinhas. Depois que você pega o jeito, gente, essas florzinhas, elas são muito úteis pra você tá dando acabamento aí nos seus trabalhos, tá? Pra você fazer hortênsia. Tem até uma moça aí no canal que pediu pra mim fazer hortênsia. Também. Eu não costumo pintar muito hortênsia, porque a hortênsia é uma pintura um pouquinho mais demorada. Tem que fazer bem caprichadinha. E às vezes pra gravar o vídeo acaba não ficando tão bom, porque o tempo é pouco, né? Ó, aí você vem colocando pétalas aleatórias, tá? Aí. Depois que secar, vocês precisarem retocar, pode estar aí retocando, tá? Então, pra finalizar aqui, eu vou pegar a cor melão e vou estar colocando, gente, os perstilozinhos. Então, com o cantinho do pincel eu pego, ó, e venho colocando pontinhos amarelo no meio de cada florzinha, tá? Agora, se vocês quiserem colocar aí um verdinho também, vocês podem estar colocando, tá? E pra esse aí, a gente vai ter que usar um verde que tem uma quantidade maior de branco, porque a gente já pintou o fundo de preto. Então, qual verde que tem aí uma quantidade maior? Por exemplo, o verde pistache tem uma quantidade maior de branco. Eu vou pegar aqui, ó, tinta com o canto do meu pincel e eu venho, ó, só encostando mesmo, fazendo aqui as folhinhas, ó. Tá? Bem simplesinho, nada complicado. Talvez o vídeo fique demorado, porque eu tô tentando passar o máximo de informação pra vocês. Tá bom? Aí, gente, usem a criatividade. Pode colocar bastante folhinha. Pode colocar, de repente, galinhos, tá? Agora, a gente vai tá... Aqui, você pode preencher da cor que você quiser. Vamos supor que aqui eu quero preencher de preto e depois colocar um laço de cetim, como eu fiz num trabalho anterior que eu mostrei vocês aí como pregar a sainha de crochê. Ó. Tá? Então, a gente já preencheu, vamos deixar secar. Agora, a gente vai passar para as florzinhas daqui, ó. As florzinhas de baixo, que está no bracinho dela, tá? Quando secar aqui, a gente vem fazendo, ó. Vamos fazer logo, gente? Não gosto de fazer enquanto tá molhado, não, mas eu vou fazer só pra vocês estarem vendo. Tinta de um lado só do pincel, pouca quantidade. Eu tô usando aqui o branco, tá? Mas depois que secar, eu gosto sempre de utilizar o azul bebê. Mas eu só posso usar o azul bebê depois que tiver seco. Ó. Eu venho aqui, gente, fazendo aquela divisão do chapéu dela. E dando uma claridade, ó, aqui acima
Aqui também eu posso colocar uma manchinha, ó. Quando eu coloco na tinta que ainda tá fresca ainda, o preto, eu coloco o branco, ele fica cinza. Então, não fica uma cor tão forte, tá? Então, vamos mudar aqui pra pegar bem aqui, ó, as flores que a gente vai estar fazendo aqui do lado, tá? Então, pra isso, a gente vai estar aí usando, né, novamente, o magenta. Tá, ó, bastante quantidade, ó. Eu coloco. Não precisa riscar as florzinhas, tá, meninas? Se vocês riscarem, acaba mais manchando do que ajudando. Que vocês não vão conseguir ver direito o risco quando vocês fizerem esse fundo. Então, vocês viram que eu não risquei nem as florzinhas do chapéu e nem a daqui, ó. Tá? Aqui, ó, na beira do braço dela é importante vocês fazerem o fundo, porque a gente vai estar colocando florzinhas aí. Tá? Ó. Esfumaça bem as bordas. Tá? E agora a gente vai fazer um borrão bem grande. Com a cor violeta. E vamos estar centralizando aqui, ó. Tá? Vocês aí podem estar usando diluente para o tecido, para umedecer o tecido, para não secar rápido, tá? Eu até esqueci de colocar, mas eu vou estar colocando aqui, ó. Tá? Umas gotinhas de Silk Aquarela. Ó, vou umedecer. Para as florzinhas ficarem bonitas, o tecido tem que estar úmido, tá? Ó. Né? Agora a gente vai formar as florzinhas com o branco aí, tá? Aí a mesma dica, gente. Canto do pincel. A gente vem formando aqui, ó. Eu gosto de começar das bordas. Eu coloco algumas pétalas soltas. Ó. Tá? Então, vou fazer uma no centro aqui, uma pétala maior, pra vocês poderem estar entendendo o que eu estou dizendo, tá? Ó. Coloco o pincel e eu vou girando ele sem levantá-lo do tecido. Aí, eu vou fazendo as minhas florzinhas, ó. Tá? Bem próximo uma da outra. Porque a gente quer cobrir o máximo esse fundo aí, tá? Ó, eu vou continuar aqui fazendo. Tá? E aqui a gente vai preenchendo tudo. Gente, eu já fiz aqui as florzinhas, agora com a cor violeta, com o mesmo pincel, a minha tinta, ela tá bem diluída, tá? Eu vou vir fazendo aqui, gente, ó, umas pétalazinhas fantasma, tá? Com a cor violeta, pra tá tampando aqui algum pontinho que ficou sem tá preenchendo, tá bom? Ó, aqui na parte do bracinho dela, pode passar por cima do braço dela, tá? Não vai ter problema nenhum. Depois que você fizer isso, a gente vai estar entrando fazendo as folhinhas, tá? Então, as folhinhas é a mesma coisa, ó. Pincel meio de ladinho, a gente vem fazendo aqui as folhinhas, ó. Pode fazer 3 ou até mais, ó. É bem simples, tá? Aí, vocês usem bem a criatividade. Se vocês quiserem colocar algumas folhinhas aqui no meio, ó, das florzinhas, também pode. Se, a hora que vocês forem fazer as florzinhas aí, ficar algum buraquinho, onde tá aparecendo muito o fundo, vocês vêm colocando a folhinha.